Olá, meus amigos. Aqui estamos nós de volta para nossa. Eu estava pensando outro dia, né? O nosso canal. Eu digo nosso porque esse canal deixou de ser só meu há muito tempo, né? Muitos de vocês que têm me acompanhado desde o início e outros que foram chegando, né? Vocês têm participado tão ativamente, vocês sempre deixam comentários, respondem perguntas de outras pessoas. E isso é muito bacana. Eu agradeço de todo o coração pela força e pelo apoio de vocês, porque se não fosse por vocês, eu acho que eu já teria jogado a toalha, viu? Então, obrigada, tá? Eu tava pensando outro dia, né? O nosso canal aqui virou meio que uma. Desculpa. Virou meio que uma reunião de testemunhos de ex-mormons, né? Por que não? É ou não é? A diferença é que aqui você fala o que tá no teu coração, você não fala o que você tem que falar para cumprir com um programa, né? Caso contrário, você vai ser censurado. Aqui não tem censura, aqui você abre o teu coração e a gente conversa a respeito da tua experiência, né? Então vamos lá. Esse brasileirinho querido começa falando o seguinte: Olá, Vânia. Nasci no sul do Brasil e conheci a igreja no Rio de Janeiro em 2008. Na época, eu havia saído de uma doutrina a qual considero uma das piores denominações que pode haver. Tamanha é a manipulação, mentira e falsos milagres. Mas não irei me deter a esses detalhes. O fato é que numa bela manhã acordei sem ver a beleza do sol, nem a vista da praia. Era um dia obscuro para mim, pois fiquei 5 anos dando dízimo, ofertas e votos em dinheiro, pois era assim que eu era ensinado, a usar a fé. Ele está falando aqui da experiência que ele teve numa outra igreja, tá? Não era a igreja mórmon. Ao cair da tarde, reuni minhas forças para orar, e mal comecei a orar, correram lágrimas de sangue, tamanho era meu desespero. Resumindo, 2 missionários bateram na porta da minha casa. Enfim, acreditei que era a resposta de Deus, afinal, eu tinha fé para isso. Recebi as lições e 2 semanas depois decidi me batizar. Nos primeiros anos parecia estar no paraíso, mas com o tempo vieram os questionamentos internos, a doutrina do mormonismo, as contradições em relação à Bíblia e principalmente sobre a castidade, pois apesar de estar com 35 anos na época, não era casado. O que parecia ser o paraíso, aos poucos foi se transformando em frustração, tristeza. Mas como todo mormon, eu tinha a esperança de encontrar minha eleita e ter uma família eterna. É um sonho, não acha? Mas esse dia nunca chegou e me afastei por um tempo. Senti uma sensação de liberdade como há muito tempo não tinha. Mas quando retornei a Portugal, voltei a procurar a igreja, afinal não tinha amigos. E lá sempre somos bem recebidos. O tempo foi passando e aquele sentimento de prisão espiritual foi voltando. Mas devido à crise que havia se instalado em 2011, retornei ao Brasil para o Rio de Janeiro. Então conheci minha esposa num baile sude e por essa razão voltamos para a igreja quando retornamos para o sul. Hoje, 5 anos depois, estou convicto que não quero isso para minha vida e para minha família. Tudo é pecado ou proibido. Não entrarei nesses detalhes, pois você conhece mais a igreja do que eu, que frequento há 10 anos. Comecei a perceber algo de errado de uns 2 anos para cá, pois nada dá certo na minha carreira profissional. É algo surreal ou espiritual. Então vêm os questionamentos. Você tenta fazer o melhor, ora todos os dias, pede perdão a Deus pelos seus erros, lê as escrituras, livro de Mórmon, não falta um domingo, vai ao templo com frequência, etc. Então, como é possível Deus não te abençoar? Obviamente, a culpa sempre será sua, afinal, você é o pecador, a igreja é perfeita, assim como o profeta e seus apóstolos. Isso me remete à época da Inquisição na Igreja Católica.
Eu já havia pesquisado muitas coisas sobre a igreja no passado, mas você acaba procrastinando uma decisão por estar em uma zona de conforto. Mas o preço que se paga é alto. Você perde totalmente seu livre-arbítrio. Você se torna refém de seus líderes espirituais. Você convive o tempo todo com o perigo de não ser salvo e, pior, não herdar o reino celestial. Não é isso que aprendemos? Para justificar, a igreja utiliza o Velho Testamento para cobrar dízimos, incutir medo, coagir as pessoas. Não vou nem falar da poligamia e do racismo. Alguns versículos bíblicos fazem todos os argumentos mórmons caírem por terra. Enfim, deixei minha história e espero que ela possa servir de inspiração para algum membro. Grande abraço. Grande abraço, meu querido, e obrigada por mandar a tua história pra gente, que com toda certeza vai servir de inspiração, né? Como você fala, para vários membros da igreja, né? Que não estão satisfeitos lá. Você conta aqui, de uma forma bastante resumida, né? As tuas idas e vindas da igreja. Você era solteiro aos 35 anos de idade e, pelo que eu entendi aqui, quando os missionários bateram na tua porta, foi num dia que você estava se sentindo depressivo, né? Porque você fala aqui que naquele dia você não conseguia ver a beleza do sol, nem da praia, então você provavelmente estava depressivo. Você estava orando a Deus e pedindo ajuda dele. E aí, 2 missionários de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias bateram na tua porta e você interpretou este acontecimento como sendo uma resposta de Deus às tuas orações. Aí você se batizou. Acontece que você começou a se decepcionar com aquelas coisas, né? Lei da castidade. Poxa, você é um homem de 35 anos de idade, não vai ter relação sexual a menos que se case. Isso é uma decisão que deveria caber a você, né? E não à igreja, né? Que caso você decida ir contra o que ela impõe na tua vida, porque ela impõe. Ela não aconselha, não, ela impõe. Caso você não cumpra isso, você vai ser, né, humilhado, você vai passar por conselho, toda aquela palhaçada que eles fazem lá. O que eu achei interessante é que você, apesar de ter interpretado a chegada dos missionários à tua casa em um dia que você estava orando e pedindo ajuda de Deus, você teve a coragem de mesmo assim questionar conforme você foi tendo esses questionamentos e vendo contradições em relação à Bíblia, como você coloca aqui. Você se deu conta que eles usam, né, uma escritura do Velho Testamento, apesar de se dizerem cristãos, né? E Jesus Cristo ter vindo e cumprido a lei de Moisés e apresentado uma lei maior, eles continuam usando uma escritura que está lá no Velho Testamento em Malaquias para manter a lei do dízimo funcionando como sendo algo da igreja de Jesus Cristo primitiva. E não é. A gente já conversou sobre isso aqui. Então, o que mais me chamou a atenção na tua história, que é o que eu gostaria de chamar a atenção, né, para você que está escutando, é o seguinte. Você pode ter as tuas experiências espirituais, né, dentro da igreja. Você pode, como ele, acreditar que Deus mandou os missionários para você, né, na tua vida. A minha experiência foi parecida, porque quando nós conhecemos a igreja, a minha mãe tinha se divorciado há pouco tempo, estava sozinha com 3 filhas, né, para criar, eu era a caçula. E a vida estava difícil para nós 4, né? E os missionários chegaram e a igreja chegou para a gente como um alívio, chegou como um bálsamo. Eu já comentei sobre isso aqui anteriormente, né? Então você pode interpretar como sendo algo mandado por Deus. E talvez seja, mas não significa que tem que ser para sempre. É só isso que você precisa manter na tua cabecinha, tá? Você pode ter tido sonhos, né? Ah, eu tive um sonho, então eu acredito que o livro de Mormon é verdadeiro. Ah, eu tive um sonho, então eu acredito que Joseph foi profeta de Deus. Tá tudo certo, você ter esses sonhos e interpretar dessa forma. Você precisa entender que essas coisas não... Muitas dessas coisas são teu cérebro fabricando. Já conversamos sobre isso, né? Já conversamos sobre William James, que é um grande psicólogo, em que ele fala sobre a variedade de experiências religiosas, tá? Então você precisa procurar
conhecer e entender como o teu cérebro funciona, para você não misturar as coisas e se tornar escravo de um sistema, de uma religião, por acreditar que foi Deus que mandou aquela religião para você. Esse nosso amigo querido poderia ter sido representante de qualquer outra igreja, desde que não fosse a igreja que ele havia frequentado anteriormente, né? Representante de qualquer outra igreja que tivesse batido na porta da casa dele naquele dia, ele ia interpretar como sendo mandado por Deus, como sendo resposta às orações dele. É ou não é? O meu ponto é o seguinte: se você quer frequentar uma igreja, você quer fazer parte de uma religião porque você acredita nas experiências espirituais que você teve e você tá feliz lá, essas coisas estão te fazendo bem, tá tudo certo, tá? Eu não tô criticando ninguém aqui, eu não tô criticando e nem questionando a tua experiência espiritual individual que te dá um testemunho da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias como sendo a única verdadeira ou qualquer outra igreja. Eu não vou disputar isso, porque isso é algo muito pessoal, tá? Agora, a partir do momento que, como na vida desse nosso amigo aqui, começar a te fazer mal e aquelas doutrinas não te fizerem bem, talvez você possa interpretar como outro sinal de Deus te falando: querido, filho, filha, agora pode sair daqui. Você não precisa mais disso. E não tem nada de errado com isso. É claro que eu não sei como funciona em outras igrejas, mas na igreja Mormon existe todo um incentivo, né? Uma admiração por aqueles que ficam firmes, né? E cumprem o currículo, né? Determinado pela igreja bem certinho e perseveram até o fim, né? Isso é jogada de marketing para te manter consumindo o produto deles, tá? É claro que você vai escutar isso dos membros, mas estão nos manuais, está nos discursos de conferência, tá? Eles vão massagear o teu ego para tu acreditar que ficar lá, mesmo sofrendo, passando por conselho disciplinar, se sentindo humilhado, não encontrando uma eleita, como o nosso amigo aqui questionou, né? Ou um eleito, né? Ficar lá solteira por anos a fio, mas tá firme na igreja, né? Porque o teu ego lá, ele tá sendo massageado. Nossa, essa irmã é tão especial, né? Você precisa fazer uma escolha na tua vida. Ou você é feliz de dentro para fora, ou você finge ser feliz de fora para dentro. Ou você se alimenta das migalhas, dos elogios das pessoas, seja dos teus líderes ou de outras pessoas, se alimenta daquelas migalhas e mente para si mesmo que tá feliz. Ou você se olha no espelho e fala, chega, como esse nosso amigo aqui falou, né? Ele não quer igreja para ele nem para a família dele, tá tudo certo. E você fala, chega, eu vou buscar minha felicidade onde quer que ela esteja. Tá bom? Eu espero que chegue o dia em que a igreja Mormon, né, que é aquela da qual eu falo aqui todo o tempo, porque eu conheço muito bem, eu espero que chegue o dia em que essa igreja comece a deixar as pessoas, a dar às pessoas a liberdade de entrarem e saírem como elas bem entenderem, quando bem entenderem, sem terem a reputação delas manchada e prejudicada. Sem criar inimizade entre ela, o apóstata, né? E o membro da igreja que eram amigos. Eu espero que esse dia chegue. Eu tô lutando para isso, porque esse trabalho que a gente tá fazendo aqui é meio que, né? Empurrando um pouquinho essa questão. Para de chamar de apóstata. Para de falar que a pessoa que saiu da igreja vai para as trevas exteriores. Para de falar que perdeu as bênçãos, que é fraco, que largou a barra de ferro. Para de falar isso. As pessoas deveriam ter o direito de entrar e sair da tua igreja a hora que elas bem entenderem se é que você realmente acredita no livre arbítrio. Então, querido, eu fico muito feliz por você. Você acabou encontrando uma moça sude, casou com ela, os dois decidiram se afastar da igreja, estão felizes da vida e não tem nada de errado com isso. Não permita que ninguém te julgue, não permita que ninguém te censure. Cada um deve ter o direito de ser feliz à sua maneira e tomar suas próprias decisões de dentro para fora e não de fora para dentro, por conta da pressão de líderes espirituais, dos quais você pode se tornar escravo, sim, como você muito bem fala aqui na tua história. Tá bom?
Vamos seguir com, como é que fala? Quebrando tabus, né? Entre e sai da igreja a hora que você bem entender. Não permita que ninguém te olhe, né? Com desprezo. Não permita que nenhum líder te chame ao arrependimento. Isso é tudo estratégia de marketing para te manter escravo lá, consumindo o produto deles. Tá bom? Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.